Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Glaucilene, sou mulher, morena, olhos e cabelos castanhos escuros com mechas claras. Uso óculos, tenho uma estatura alta e estou vestido uma blusa preta. E ao meu fundo tem uma parede branca. Conduzirei esta primeira parte do nosso estudo Estratégias de Identificação para o atendimento aos estudantes com altas habilidades e superdotação. Daremos início então à nossa temática de hoje, que são as concepções das altas habilidades de superdotação e suas terminologias, precoce, prodígio e gênio. Vocês podem ver que quando falamos a respeito da concepção das altas habilidades de superdotação, precisamos primeiramente compreender a palavra concepção. Em pesquisa no dicionário Michaelis e Roais, a gente traz esse conceito da palavra concepção que vem no sentido de compreender, que é o conceito, ideia, que são opiniões, pontos de vistas. Trazendo isso para as altas habilidades, ainda vemos muitas concepções mitológicas e preconceituosas a respeito desses estudantes e de como atendê-los. Percebe-se ainda em relação ao atendimento dos estudantes com altas habilidades de superdotação essa invisibilidade, visto que essa especificidade é muito pouco discutida ainda nos âmbitos escolares. E essa temática, ela se mostra muito importante, pois ainda existem representações equivocadas que dificultam a identificação desses estudantes com indicadores de altas habilidades de superdotação. E essas concepções precisam ser revistas para que possam ser ressignificadas, contribuindo para o reconhecimento deste público na escola. Os estudos acerca das altas habilidades de superdotação ainda é um assunto desafiador na área da educação. Essas pessoas ou esses estudantes continuam na invisibilidade, ou seja, eles entram e saem do sistema educacional sem que sejam identificadas e potencializadas de acordo com as suas necessidades e áreas de interesse. É importante um olhar para que suas habilidades possam contribuir com o crescimento e produção científica, pois se esses alunos ou esses estudantes eles são estimulados, eles poderão desenvolver novas pesquisas e também elaborar com novos saberes. Então, os estudos sobre as altas habilidades de superdotação, ele tem se focado em torno de diversas definições e conceituações. E sabemos que o processo de reconhecimento, de identificação e atendimento a esses estudantes com indicadores de altas habilidades de superdotação é algo ainda visto pelo sistema escolar de forma muito complexa, repleto de barreiras e exclusão a esses estudantes que apresentam esses indicadores. Buscar informações sobre o reconhecimento desses sujeitos na escola faz parte do papel do professor que se preocupa com a educação desses alunos, pois deste modo se estará possibilitando uma construção de uma proposta educacional mais adequada para esses alunos. Então, ressignificar essas concepções e conceitos sobre as altas habilidades de superdotação é de suma importância, sobretudo quando se admite que qualquer prática educativa deve sempre partir de um referencial teórico. Neste estudo, utilizaremos o referencial e os aportes teóricos apresentados pelo pesquisador norte-americano Joseph Renzulli, que são as teorias dos três anéis, e as teorias de Gardner, que são as inteligências múltiplas. Mas de quem estamos falando? Com certeza você já deve ter ouvido termos como habilidade superior, superdotado, precoce, prodígio e genialidade, para se referir a essas pessoas que se destacam por suas habilidades e talentos. E é frequente a confusão feita entre os termos gênio e superdotado. Acredita-se que o superdotado ele deve apresentar uma genialidade ou um desempenho extraordinário a partir dos primeiros anos de vida ou ainda contribuir com a sociedade de forma significativa desde a juventude, dando continuidade a esse processo ao longo de sua vida. Mas essa compreensão é limitada e contém equívocos. Vamos então entender a respeito desses conceitos precoce, prodígio e gênio? Precoce. De acordo com Alencar,
termo precoce é a denominação dada à criança que apresenta de forma prematura no seu desenvolvimento uma habilidade específica em qualquer área do conhecimento. Usualmente, as áreas mais comuns são a música, a matemática, a linguagem e a literatura. Isso significa que, ao encontrarmos uma criança de 2 ou 3 anos que já é capaz de ler ou escrever com autonomia, ou que aos 4 ou 5 anos toca perfeitamente um instrumento musical e que aos 10 resolve cálculos avançados para sua faixa etária, ou que consegue fazer qualquer outra coisa que crianças da mesma idade ainda não fazem, existe a possibilidade de estarmos diante de um indicador de superdotação que só pode ser confirmado com o passar do tempo. Então, o precoce é aquele que se destaca perante crianças da mesma idade em razão das habilidades que ele apresenta. Porém, essas habilidades tanto pode ser a expressão de um potencial superior, o qual pode estar sinalizando ao que chamaremos de superdotação, quanto podem ter suas origens na simples prematuridade do desenvolvimento dos aspectos cognitivos, que pode não se normalizar com o decorrer do tempo. Prodígio. O prodígio é o extremo da precocidade. A criança apresenta habilidades extraordinárias, sendo capaz de desempenhar tão bem quanto um adulto, o que parece contrariar a ordem normal da natureza, podendo vir a causar desconfortos e estranhamento. O termo prodígio é usado para designar a criança precoce que apresenta um alto desempenho, ao nível de um profissional adulto. Ele apresenta uma habilidade que foge muito daquela esperada para o curso do desenvolvimento compreendido na faixa etária deste indivíduo. Essas pessoas demonstram habilidades extraordinárias que causam impacto aos demais. O prodígio, ele revela uma tenacidade no seu envolvimento com a área de talento, sendo esses aspectos absolutamente necessários para sua satisfação, expressão e bem-estar. Gênio. Segundo Pérez, gênio é uma pessoa adulta, já falecida, visto que o conhecimento de toda uma cultura exige o afastamento histórico que permite avaliar a relevância do seu descobrimento ou invenção. Sendo assim, não se pode confundir uma criança com altas habilidades de superdotação sendo um gênio. O termo gênio é reservado para descrever apenas aquelas pessoas que deram uma contribuições originais e de grande valor, deixando um legado para a humanidade. Então aqui a gente traz um exemplo, como o caso de Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Heitor Villa-Lobos e etc. Então, de acordo com a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, essa política define o aluno com altas habilidades de superdotação como sendo aquele que demonstra o potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, sendo elas isoladas ou combinadas, que são da parte intelectual, acadêmica, de liderança, psicomotricidade e arte, além de apresentar grande criatividade, um envolvimento na aprendizagem e a realização de tarefas em áreas do seu interesse. Então, quando a gente traz a política da educação especial, vemos que essa está em conformidade com as teorias de Renzulli e Gardner. Então, diante de tantos conceitos e definições, pode-se concluir que não há uma definição unânime do termo altas habilidades ou superdotação, mas o entendimento de que trata de sujeitos altamente capazes, possuidores de uma extraordinária inteligência e com notáveis habilidades intelectuais, acadêmicas, artísticas, psicomotoras, de liderança, podendo essas serem combinadas ou não. Renzulli, então, ele propôs uma definição de superdotação denominada concepção dos três anéis, que são habilidades acima da média que envolvem duas dimensões, que são elas a habilidade geral, que consiste na capacidade de processar informações e de integrar experiências que resultem em respostas apropriadas e adaptações a novas situações. E as habilidades específicas, que consistem na habilidade de aplicar várias combinações das habilidades gerais
a uma ou mais áreas do conhecimento ou do desempenho humano, como a dança, a fotografia, a liderança, a matemática, etc. O envolvimento com a tarefa, que seria o segundo anel, refere-se à motivação, onde o indivíduo investe energia em uma tarefa em particular ou área específica e pode ser definida como perseverança e persistência em algo do seu interesse. Então, ele vai se envolver, ele vai passar horas naquilo que é do seu interesse. E temos o outro anel, que é o anel da criatividade. O anel da criatividade, ele envolve aspectos que geralmente aparecem como a fluência, a flexibilidade, originalidade de pensamento e ainda é uma abertura a novas experiências, curiosidade, sensibilidade e a coragem para correr risco. A criatividade, ela não está exclusivamente relacionada à área artística, mas a qualquer área do interesse deste estudante. Destacamos também a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, que evidencia que o indivíduo ele pode ter mais de uma inteligência e que elas podem manifestar-se em diferentes áreas. São elas a linguística, a lógico-matemática, visoespacial, físico-sinestésica, música, naturalista, interpessoal e intrapessoal. Então, segundo Gardner, as inteligências dependem do contexto cultural e das oportunidades de aprendizagem de uma pessoa, o que faz com que esses indivíduos manifestem suas competências em diferentes graus. Então, na concepção atual, podemos, portanto, entender que nenhum indivíduo já nasce com altas habilidades de superdotação, e sim com um potencial que poderá ou não ser desenvolvido, dependendo do contexto social, familiar, escolar e de motivação pessoal. Uma pessoa que se torna um exímio pianista, por exemplo, ele só pode ter desenvolvido esse potencial se seu contexto social atribua um significado, apreço a essas habilidades e se as condições ambientais, familiares e educacionais o auxiliem nesse desenvolvimento. Então, essa criança precisa de um estímulo, ele precisa que seja oferecido oportunidades para que ele possa desenvolver essas habilidades. Então, sendo assim, é muito importante a disseminação das concepções atuais de superdotação, para que os objetivos dos programas de atendimento a esse público sejam alcançados, servindo de base para a identificação e o tipo de atendimento que será oferecido para esses estudantes. Então, termino aqui este módulo com uma fala de Bergolin, que é reconhecer, respeitar, nutrir e abraçar a diversidade significa desenvolver potenciais e encorajar em cada uma dessas nossas crianças a busca do seu pleno desenvolvimento social, afetivo, em direção à sua autorregulação. Este é inequivocadamente um direito de todos.